Um dos melhores juízes da atualidade, que apita nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, deixou de marcar um pênalti. Depois ele em casa viu o vídeo e confirmou que foi um grande erro. E esse time foi prejudicado, ele passou a noite toda chorando. E no outro dia decidiu procurar um psicólogo para trabalhar a sua culpa. Culpa cria medo em nossas vidas, prejudica a nossa vida. Culpa cria o medo de que eu vou ser descoberto, rejeitado por outros, eu posso ser retalhado, posso ser julgado. Culpa realmente é uma coisa muito séria que nós enfrentamos. Todos sabem que Jesus morreu na cruz, todo mundo sabe. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Porém, poucas pessoas sabem quais as implicações e por que Jesus morreu na cruz. A cruz é o maior evento que aconteceu nas nossas vidas. Nós encontramos cruzes em todo e qualquer lugar. Hospitais, escritórios, lares, cemitérios. Carregamos cruz no pescoço, sem saber necessariamente que a cruz é de fundamental importância. Você pode pensar uma lista de 10 coisas diferentes que Jesus fez por você na cruz? Hoje nós vamos estudar a primeira palavra de Jesus na cruz. Nós já fizemos aqui algumas vezes o culto das 7 palavras da cruz e falamos daquele culto, cada um pregou aqui 5 minutos, as 7 palavras da cruz. Na verdade, não são as últimas palavras de Jesus, não é? Lá em Coríntios 15, 6, diz que mais de 500 irmãos ouviram de uma só vez, depois que Jesus já havia ressurgido da cruz, não é? Então, mas ficou conhecido como aquelas 7 últimas palavras mais importantes, e hoje vamos rever esta primeira palavra num sentido mais relacionado com a culpa e como podemos nos livrar dela através da cruz de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 33 até o versículo 37. Lucas, capítulo 23, dos versos 33 ao verso 37. Assentados mesmo, vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra nessa passagem. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, esse é uma montanha que existe perto da cidade de Jerusalém, parece mesmo um crânio, um esqueleto, o formato de um esqueleto, não é? E ficou denominado como A Caveira. Ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Ouça esse cântico em espírito de oração.
prazer em perdoar pecados, a sua vocação, e em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a grandeza da sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Trata-nos com ternura, faz parte do seu ser, para honrar seus pactos, promessas, juramentos. Tem sua palavra que nunca falhará. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Trata-nos com ternura, faz parte do seu ser, para honrar seus pactos, promessas, juramentos. Tem sua palavra que nunca falhará. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor? Não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus disse as palavras literalmente minutos depois ele havia entregue a sua vida na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos analisar hoje 3 pontos sobre culpa e como nos livrar dela. Vamos pensar o que normalmente fazemos com a nossa culpa. O que nós fazemos com a nossa culpa? Segundo, o que Jesus quer que façamos com a nossa culpa? E terceiro, o que Jesus faz com a nossa culpa? O que normalmente nós fazemos com a nossa culpa? Nós somos seres humanos e a primeira coisa que nós fazemos ou tentamos fazer é enterrar a culpa. Nós tentamos enterrar a culpa. Não funciona. Absolutamente, o passado não pode ser enterrado. Nós tentamos enterrar a culpa. É como um filme de terror, aquele Walking Dead. Morreu, fica voltando ali. Você já morreu, está voltando. Nós não conseguimos enterrar o passado. Retorna nos nossos sonhos, pensamentos, fica na nossa memória. Certamente vocês já ouviram aquela expressão famosa: é impossível enterrar o passado.
É impossível enterrar o passado. Hoje eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. Vamos abrir lá em Salmo 32, o verso 3 a 5. Salmo 32, versículos 3 a 5. Enquanto Davi escreveu esse salmo, né, uma poesia, então ele está dizendo: enquanto não confessei o meu pecado, ele me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Está quente hoje, não está? Essa expressão muito oportuna no dia de hoje, né? O sereno que seca no calor do verão. É impossível, absolutamente impossível, enterrar o passado. Mas nós somos especialistas em encontrar alguma maneira de tentar encobrir, controlar a nossa culpa. Vamos ver alguns meios que nós, você e eu, fazemos para tentar enterrar o passado. Nós tentamos minimizar o passado. Não é tão feio assim o que eu fiz. Não é tão mal assim. Não é tão pesado assim. E por que é que nós nos sentimos tão mal quando tentamos minimizar o passado? Nós tentamos baixar a guarda. Não é tão mal assim, não. E nós não nos esquecemos, mas tentamos minimizar o passado. Outros de nós tentam racionalizar o passado. Mas todo mundo faz a mesma coisa. Por que eu não posso? Estamos tentando racionalizar. Não, todo mundo faz a mesma coisa. Eu não sou, nem você é todo mundo. Mas todo mundo faz. Eu também faço. Por que eu não posso fazer? Minimizar, racionalizar o nosso passado. É tentar nos convencer a nós mesmos, com a mente, que está certo enquanto no coração está errado. Vou repetir. É tentar, com a mente, imaginar que está certo quando no coração está errado. Provérbios 28, 13. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. Linguagem de hoje: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus, ainda bem que no versículo não parou aqui, né? Ele segue: mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Não precisamos racionalizar o nosso passado, não esconder de Deus, mas confessar diante do Senhor. Outro ponto que nós fazemos como seres humanos, e isso é tão antigo quanto a criação, é culpar os outros. Nós culpamos os outros, é fácil. Isso é antigo desde o tempo da criação. Vejam o diálogo de Deus com Adão. Eles estavam no jardim, Éden, estava uma maravilha, viviam muito bem. De repente eles comeram naquele fruto e perceberam que estavam nus, e Deus estava andando pelo jardim, e Deus tomou a iniciativa: Adão, onde é que você está? Ele respondeu: eu estava sem graça, que eu estava sem roupa, eu me escondi. Mas quem fez saber que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu. É claro. Eu estava bem, nós dois, eu e o Senhor, nós estávamos bem. Uma mulher que o Senhor me deu, eu comi o fruto que ela me deu. Nós culpamos ou não culpamos os outros? Isso é antigo desde a criação. Eu e o Senhor, nós estávamos bem, nós não tinha problema nenhum, nós dois. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comia, o problema é dela. Eu estava bem sozinho. O Senhor me deu essa mulher, com quem que eu ia casar? Eu casei com ela. E ela deu o fruto e eu comi. Então nós culpamos os outros. Vem lá da criação, né? Do primeiro pecado. Quando Deus conversa com Adão, e Adão diz: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Provérbios
19:3. Provérbios 19:3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Olha só. Nós chegamos ao atrevimento de culpar a Deus. Adão, eu estava bem, estava ótimo, estava tudo bem. Mas a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu. Culpamos a Deus. Então nós culpamos os outros, tentamos balancear a nossa culpa, tentamos minimizar, racionalizar a nossa culpa. Outra coisa que nós fazemos com a nossa culpa, nós tentamos destruir a nós mesmos. Acumulamos culpa, queremos pagar pelos nossos erros, e culpa nos torna doentes. Uma estatística diz que 50% de pessoas que estão nos hospitais, 50%, elas poderiam voltar para casa amanhã se confessassem a sua culpa. Se elas eliminassem ressentimentos e culpas. 50% é um número enorme de pessoas que poderiam ir para casa amanhã se livrassem de ressentimentos e culpa. Ressentimento é o que outras pessoas fazem contra mim. Culpa é o que eu fiz para outras pessoas. Então 50% das pessoas que estão nos hospitais poderiam ir para casa amanhã se elas se livrassem de ressentimento e de sua culpa. Salmo 38, no versículo 3 a 6. Por causa da tua ira estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Culpa faz muito mal para nós. E nós podemos nos livrar da culpa. Nesta noite estamos estudando como nos livrar desta culpa. Então, o primeiro ponto que nós analisamos é o que normalmente fazemos com a nossa culpa. Nós tentamos enterrar, culpar os outros, tentamos a destruir a nós mesmos. É o que nós tentamos resolver quando estamos nos sentindo com culpa. O segundo ponto diz o que Jesus quer que façamos com a nossa culpa. O que Ele quer que nós façamos com a nossa culpa? Jesus está ali na cruz e está dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está literalmente ali na cruz dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O que Jesus quer que façamos com a nossa culpa? Os passos são simples, mas não são fáceis de tomar. Vou logo avisando os irmãos. Passos são simples, mas não são fáceis de tomar. O que Jesus quer que façamos com a nossa culpa? O primeiro ponto é admitir. Eu errei. Vou correr da culpa. Vou fugir da culpa. Sabe o que eu vou fazer? Vou para o Panamá. Vou esquecer minha culpa. 15 dias no Panamá, vou esquecer minha culpa. Só que a culpa vai comigo, sentada no meu colo. Viajou comigo. Fui para o outro lado do mundo, fui para a Austrália. A culpa foi comigo. Ela viaja com a gente. É preciso admitir a culpa. É preciso admitir para parar de nos enganarmos a nós mesmos. Culpa faz mal. Culpa, Deus não quer que nós nos sintamos culpados dos nossos mau hábitos, erros, problemas, atitudes que nós fizemos erradas, não é? Eu tenho que admitir o meu erro.
A Bíblia vai nos ensinando, irmãos, tudo isso que nós estamos falando está na palavra de Deus, né? E lá em Lamentações no capítulo 3, verso 40, né? Lamentações, verso 40. Vou achar aqui na minha Bíblia, é bom. Lamentações, capítulo 3, o verso 40, né? 3:40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Precisa examinar, precisa admitir, eu errei, não adianta fugir, eu preciso admitir o meu erro. É um passo difícil de tomar, eu tenho que admitir o meu erro para me livrar dessa culpa. O segundo passo, fácil, mas também difícil de ser tomado, é aceitar responsabilidade. Vou parar de culpar as pessoas, não vou culpar mais ninguém, eu vou resolver os meus problemas. No Salmo 51, Davi faz uma lista moral das suas atitudes. Os irmãos lembram da história. Ele do seu palácio viu uma bela jovem banhar-se completamente nua, e ele olhou aquele quadro, os irmãos sabem da história, ele pediu para ela vir ao palácio, coabitou com ela, mandou matar o marido, Davi fez tudo isso. No Salmo 51, ele aceita a responsabilidade. Os irmãos leiam o Salmo 51, em nenhum momento, em nenhum versículo, ele culpa Betsabá. Ele podia culpar, essa mulher aí também. Não. Em nenhum versículo do Salmo 51, os irmãos, quando chegarem em casa, analisem, leiam novamente. Em nenhum instante ele culpa Betsabá. Ele faz uma lista moral das suas atitudes. Ele aceitou a sua responsabilidade. Ele aceitou, é minha responsabilidade. Não tem nada com isso. É a minha responsabilidade. Eu fiz isso. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele vai falando, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Os irmãos vão notando que em nenhum momento ele fala dela. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. E Davi vai fazendo a sua lista moral, e é uma prática importante. Uma sugestão que nós damos é o seguinte: sente sozinho você e Deus, pegue um papel. Falar, as palavras se perdem, mas escrever elas ficam registradas. Não fale, escreva. Faça uma lista moral de suas atitudes. O que eu tenho feito? Ore ao Senhor, Senhor, revela o meu coração. Faz essa lista. Faz você e Deus. Ninguém precisa saber, é você e Deus. E nós vamos começar a aceitar responsabilidades. A melhor solução para aceitar responsabilidades, a Bíblia nos ensina, que é dizer para uma outra pessoa: não, peraí, agora foi demais, vou tomar até água. O irmão está dizendo para eu falar para outra pessoa? Sim. Falar para um amigo que aceita você do jeito que você é. Quando todo mundo foge, o amigo fica do seu lado. Aquele irmão, aquela irmã que você confia, ele vai ouvir e você vai compartilhar com ele essa culpa. Preste atenção, irmãos, se não lembrarem de mais nada, lembrem disso. Esse é um passo essencial para que a nossa culpa desapareça. Nós confessamos nossos pecados a Deus, mas continuamos sendo culpados. Nossa, eu confessei esse pecado, mas eu tenho uma pontinha de culpa, eu sinto
uma ponta de culpa, a Bíblia nos ensina qual é a receita. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e faça oração uns pelos outros para que vocês sejam... Alguém pode repetir? Para que vocês sejam curados. Aqui tem uma grande diferença entre confessar e ser curado. Confessar, nós confessamos a Deus. Os irmãos observem que o texto não fala, olha, entra no teu quarto em secreto, de teu Deus que vem em secreto e recompensará. Não, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Curar é diferente de confessar. Nós encontramos um pai e um filho que tinha um passivo muito grande de muitos anos. E fomos usados por Deus para trazer esse pai e filho juntos. E um confessar para o outro para ser curado. Obviamente houve muito choro. Eles se abraçaram, coisa de 20 anos. O que nós conhecemos na nossa linguagem de raiz de amargura, aquela raiz frondosa que cresceu, penetrou as nossas entranhas, 20 anos. E sentamos com esse pai e com esse filho e conversamos sobre como ser curado quando pedimos perdão um para o outro. E esse pai chorava e o filho chorava e nós oramos junto com eles ali e eles foram curados. Curados. Então, se os irmãos não lembrarem de mais nada nessa noite, lembrem-se disso. Eu posso confessar, eu confesso a Deus. Nossa, eu acabei de confessar esse pecado para Deus, vou cometer de novo. Como é que se sente? Nossa, será que Deus vai aceitar? Eu acabei de fazer esse pecado 2 dias atrás, fiz de novo. Confessa. Agora, para ser curado, escolha um irmão, uma irmã que você confia mesmo de coração, e diga, eu quero repartir com você. E você vai ser curado. Eu sou tão doente quanto os meus segredos. Segredos me tornam mais doentes ainda. Quanto mais segredos eu tiver, mais doente eu sou. Segredos nos tornam cada vez mais doentes. Peça perdão. Perdão não muda o futuro, mas limpa o passado. Perdão não muda o futuro, mas limpa o nosso passado. Texto muito conhecido, 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Romanos 3, 23 a 24. Todos pecaram, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. O que Jesus quer que façamos com a nossa culpa? Preciso admitir. Preciso aceitar responsabilidade e preciso pedir
perdão. Terceiro e último ponto: o que Jesus faz com a nossa culpa? O que Jesus faz com a nossa culpa? Os irmãos lembram, no começo nós lemos essa passagem, primeira palavra de Jesus, já na cruz, literalmente morrendo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que é que Jesus faz com a nossa culpa? Jesus perdoa instantaneamente. 10 segundos, é tudo que toma para Jesus perdoar a nossa culpa. É rápido, é instantâneo. Jesus nos perdoa instantaneamente. Pai, pequei, Senhor, perdoa. Tchum, zup, está perdoado. É aquele download de 2 segundos, tchum, já estou perdoado, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há um mito que sentimento nos faz sentir melhor. É mito, não é verdade. Eu estou me sentindo tão mal, mas esse meu sentimento vai me ajudar melhor. É mito, não vai resolver o nosso problema. É mito. O Senhor nos perdoa instantaneamente, imediatamente, nos libera dessa culpa. Jesus perdoa-me completamente. Olha Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, o versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou com Cristo, junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Quantos pecados Deus perdoou? Todos. Ele nos perdoa completamente. Quem que Jesus incluiu na cruz quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazer? Era aquela meia dúzia de pessoas? Não. Nós, no século 21, fomos perdoados lá atrás, quando Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo aqueles que ainda não aceitaram, quando aceitaram Jesus, imediatamente, zup, estão perdoados dos seus pecados. Todos foram perdoados. Ninguém crucificou a Jesus, ele crucificou-se a si mesmo. Carregou na cruz os pecados de todos, de toda a humanidade. Ele deixou-se crucificar. Então Jesus nos perdoa instantaneamente. Jesus nos perdoa completamente. E Jesus nos perdoa repetidamente. Como é que você se sente quando cometeu um pecado, pediu perdão, volta para Deus e diz: Senhor, eu queria pedir perdão para aquele mesmo pecado que eu fiz semana passada? Nós nos sentimos meio constrangidos. Deus não. Deus nos perdoa repetidamente. Hebreus 7, 25. Deus nos perdoa repetidamente. E por isso, Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Jesus nos perdoa repetidamente. Jesus nos perdoa livremente. Nós não precisamos carregar nenhum fardo, nenhum sacrifício, nenhuma regra, nenhum ritual. Jesus nos perdoa livremente. Efésios 1,7 diz: Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus não dá pouquinho não, Deus dá em fartura, em abundância, e nós somos perdoados livremente pelo Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 32, versículo 1 e 2. 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. O que Jesus quer, o que Jesus faz
com a nossa culpa, nos perdoa instantaneamente, nos perdoa completamente, nos perdoa repetidamente e nos perdoa livremente. Nós não merecemos, não ganhamos, é dom de Deus perdoar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você já foi assombrado ou tem sido assombrado pelos seus pecados ocultos? É aquele pecado que você guarda naquele quartinho mais escuro do compartimento do teu coração, aquela chave que você escondeu, que você nem lembra onde está mais, aquele quartinho escondidinho, empoeirado. De vez em quando abre uma fresta dessa porta, me sinto assombrado por esse pecado oculto. Para ser curado, procure um irmão, uma irmã, e você vai ser curado quando declarar, você vai sentir o alívio, aquele peso saindo dos seus ombros, né? Deus quer que você nunca se esqueça o que Jesus fez por você na cruz. Deus quer que você nunca se esqueça o custo que Ele teve para levar o seu filho na cruz. Pedro diz que foi sangue precioso derramado na cruz. Vamos ouvir este cântico em espírito de oração, encerrando o culto desta noite. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano.
enquanto eu falava, os irmãos estavam assim meio pesarosos, e não, porque nós estamos naquele processo de buscar uma culpa, mas louvado seja Deus que nós temos a quem recorrer. Alegrai-vos e regozijai-vos. A Bíblia nos ensina, confessamos, e quando encontramos um irmão ou irmã, podemos ser curados, nos livrar desse peso da culpa. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus em oração, porque Deus proveu os meios, colocou no mundo a família da fé. Família da fé que nós podemos encontrar um com o outro e dizer: olha, eu preciso ser curado, e falar com o irmão, com a irmã, e Deus vai nos abençoar e tirar esse peso, e nós vamos ficar livres, vamos ser perdoados totalmente, repetidamente, momentaneamente, rapidamente, de todas as maneiras. O Senhor nos perdoa, porque é rico em perdoar. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque entendemos que o Senhor é rico em perdoar, e Deus deu todas as condições de encontrarmos irmãos e irmãs que nós confiamos. Quando estamos com lutas, as pessoas às vezes fogem, mas o amigo se aproxima, e nós podemos contar com esse irmão, com essa irmã, para sermos curados da nossa culpa. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que somos perdoados e curados quando entendemos a Tua palavra e quando agimos desta forma, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor não quer absolutamente que carreguemos culpa, peso nas nossas costas, na nossa consciência, andando arcados muitas vezes, doentes psicologicamente falando. 50% das pessoas hospitalizadas poderiam sair do hospital amanhã, se estivessem livres de ressentimentos e das suas culpas. Pai, se temos alguma culpa, alguma coisa que ficou no passado, que nos atormenta, que vem nos nossos sonhos, na nossa memória, está no nosso íntimo, nas nossas entranhas, possamos, Pai, aceitar, admitir, aceitar a responsabilidade, pedir perdão, procurar alguém para sermos curados. E aí, Pai, seremos uma igreja sadia, que cresça, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite. Dê-nos uma semana de vitória, de comunhão com o Senhor. Vamos sair daqui e a luta vai começar, porque a Tua palavra diz que o mundo já está no maligno. Vivemos dias difíceis, de grande preocupação política, econômica, mas o Senhor é o nosso Redentor. Por isso nós colocamos, Pai, a nossa fé, a nossa vida aos pés do Senhor. O Senhor que cuidou dos pássaros, das flores, não cuidará de nós? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a Tua bênção, Pai. Fala ao coração do irmão, da irmã, Pai, que tem essa dificuldade, esse problema de culpa, e que possa nessa semana agir, procurar alguém, relatar aquele pecado mais escondido nas nossas entranhas. E aí, Pai, seremos curados pela Tua promessa. Quando falamos, oramos um pelo outro, a Tua palavra diz que nós seremos curados. Pai, abençoa-nos, dá-nos da Tua bênção, da Tua companhia, Pai, e que nesta semana possamos, Pai, agir, falar, e possamos agradar, Pai, ao Senhor com a nossa maneira de falar, de agir, de pensar, e possamos, Pai, ter e estar em comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nós oramos, pedimos a Tua bênção e nos despedimos, Pai, com a Tua graça, com a Tua bênção, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.